Joseph Bejol aduz que o simples conhecimento da realização de uma infração penal ou mesmo a concordância psicológica caracterizam, no máximo, conivência, que não é punível a título de participação se não constituir por si mesma uma infração típica. E arremata que tampouco será responsabilizado como partícipe quem, tendo ciência da realização de um delito, não o denuncia às autoridades, salvo se tiver o dever jurídico de fazê-lo, como é o caso, por exemplo, da autoridade pública. Para configurar a participação, é indispensável saber que coopera na ação delitiva de outrem, mesmo que o autor desconheça ou até recuse a cooperação. O partícipe precisa ter consciência de que participa na ação principal e no resultado. O direito penal contém normas proibitórias e normas imperativas, mandamentais. A infração das normas imperativas constitui a essência do crime omissivo. A conduta que infringe uma norma mandamental consiste em não fazer a ação ordenada pela referida norma. Logo, a omissão em si mesma não existe juridicamente, pois somente a omissão de uma ação determinada pela norma configurará a essência da omissão. Tipifica o crime omissivo quando o agente não fez o que pode e deve fazer, que lhe é juridicamente ordenado. Portanto, o crime omissivo consiste sempre na omissão de uma determinada ação que o sujeito tinha obrigação de realizar e que podia fazê-lo, adentrando no postulado do possível, o que era, dadas as circunstâncias, possível exigir que o indivíduo fizesse. O advogado que presta assessoria, em alguma das situações mencionadas no inciso 14º do artigo 9º da Lei de Lavagem de Capitais, e não comunica operações suspeitas do cliente, não está praticando em si um crime por omissão, já que a Lei de Lavagem de Dinheiro prevê apenas sanções administrativas e não a incidência de crime em caso de não comunicação. No entanto, do ponto de vista da teoria do dever jurídico de agir, pode ser considerada relevante a omissão do advogado que, podendo comunicar a prática, mesmo de que indícios da ocorrência delituosa, se omite, de modo a configurar crime, ao menos na modalidade de participação, pois tinha o dever jurídico de comunicar ao poder público e, podendo, não o fez. Cabe ressaltar que o crime de lavagem de capitais tem como elemento subjetivo o dolo, ou seja, se o advogado atua com seu cliente ou é utilizado para realizar operações que tendam a ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens e ou valores, só será punido se tinha consciência e vontade de praticar o crime. Guilherme de Souza Nutt, ao analisar a Lei de Lavagem de Capitais, conceitua conivência punível, denominando conivente aquele que finge não ver o mal causado por outrem, e aduz que, como regra, no direito penal não se pune a conivência, salvo quando se cria, em lei, o dever de não permanecer omisso. No caso presente, é o que se busca fazer, tornando a omissão de alguém uma conduta penalmente relevante. Com lucidez, esclarecem André Luiz Calegar e Ariel Barazet Weber que a conduta em análise não é a ação do advogado com dolo de consumar o delito de lavagem, eis que, caso venha a participar da organização do crime conscientemente, as ações do advogado perdem sua neutralidade, deixando de ser um defensor e passando a integrante do esquema de lavagem, não havendo outra solução senão o reconhecimento da participação delitiva do advogado. Há necessidade de deixar bem clara a diferença entre ser parte da ação delituosa com consciência e vontade de delinquir e de atuar de forma neutra, inconsciente e sem dolo.